A graça e a paz do Eterno de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. Bom, esse vídeo aqui é para tirar dúvida de um irmão que assistiu um vídeo meu aqui do canal sobre quem é Jesus segundo a Bíblia, e também a minha sobrinha me perguntou a mesma coisa. A pergunta é o seguinte: o que Jesus quis dizer sobre João 10,30, eu e o Pai somos um? Essa é a pergunta do irmão. E a minha sobrinha perguntou o seguinte: tio, se a Bíblia diz que Jesus fala que ele e o Pai são um, como no céu vamos ver os dois? É uma pergunta muito interessante. Primeiro, vamos abrir João 10 e eu não vou pegar versículo isolado. É muito fácil defender uma doutrina com versículo isolado. Agora, ler contexto e pregar a verdade, a maioria não faz. Então, vou só arredar aqui a câmera mais para cá, para que eu possa ler o contexto para você, tá bom? Eu vou ler do João capítulo 10, dos versículos 27 até o versículo 36. E depois vou explicar na própria Bíblia o que Jesus quis dizer. Vamos lá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Aqui tem 3 informações interessantes. A primeira informação é que quem segue Cristo ouve apenas a voz dele. Qual é a voz de Cristo? Somente a Bíblia. Infelizmente, muitas religiões dizem que segue a Bíblia, mas não seguem. Pega orientação de pessoa que se diz profeta A, pessoa que se diz profeta B, ou deturpa a Bíblia, fica essa confusão. E ele continua: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então aqui está dizendo que a pessoa que está em Cristo não sofrerá a segunda morte. É isso que está dizendo. Esse perecer aqui é o espiritual, porque os apóstolos morreram. E ele continua aqui: meu Pai que me deu é maior do que todos. Então Jesus está dizendo, o Pai é maior do que todos. Esse todos inclui Jesus. Então como é que as pessoas pregam que Jesus e o Pai são a mesma pessoa, se Jesus está dizendo que o Pai é maior? Aí vem aquela ideologia diabólica da teologia. Ah, mas Jesus falou como homem. Isso não existe na Bíblia. Aonde é que na Bíblia tem um botão, tem um asterisco, dizendo que uma hora Jesus fala como homem, uma hora Jesus fala como Deus? Irmão, não caia nessa. Isso é desculpa do diabo. Ele está inventando isso aqui. Jesus deixa bem claro: meu Pai que me deu é maior do que todos. Isso inclui ele mesmo. Então o Pai é maior. Então Cristo e Deus não são a mesma pessoa. Jesus está deixando claro aqui. E ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Aí no versículo 30 ele diz: eu e o Pai somos um. Aí a pessoa pega esse versículo isolado. Olha, Jesus é Deus que nem o Pai. Jesus não está dizendo isso. Por quê, irmãos? Porque você não está lendo o contexto. Vamos ler agora o contexto? Versículo 31 a 36 agora. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras procedentes de meu Pai. Por qual das obras querem me apedrejar? O que os judeus, escutando isso, eles acharam que Jesus estava dizendo que era Deus. Nós vamos ler aqui, você vai ver isso. Então, quando uma pessoa diz Jesus é Deus, ele está chamando Jesus de mentiroso. Você não escutou errado. A pessoa está chamando Jesus de mentiroso. Por quê? Porque Jesus fala, eu e o Pai somos um. Os judeus pegam as pedras e Jesus fala assim: eu tenho mostrado milagres em nome do meu Pai. Por que querem me apedrejar? Olha o versículo 33. Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por nenhuma obra, por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Ou em algumas versões, te fazes igual a Deus. Então quem acusa Jesus de ser Deus não é Jesus que fala, são os líderes fariseus. Os fariseus que estão falando isso aqui. Então o seu pastor, quando diz Jesus é Deus, ele não está falando o que Jesus está falando, está falando o que o fariseu está falando. Isso aqui é uma coisa muito, muito grave. E ele continua. Versículo 34. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Essa palavra no hebraico não é Deus, é divino, é Elohim. Tá? Porque o grego
Infelizmente, a pessoa que faz a tradução não consegue adaptar direito, ou não sabe. Versículo 35. Pois, se a lei chama de Deus ou de deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida e a escritura não pode ser anulada, olha que coisa interessante, Jesus está falando. A lei diz, ou seja, a Bíblia, dentro do livro, que chama de Deus a quem ouve a palavra de Deus. Só que não é Deus, é divino, Elohim. Então, se eu ouço a palavra de Deus, eu sou um Deus? Não, irmão. É isso que você tem que entender o contexto. Ele coloca, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemais, porque disse, sou filho de Deus? Agora Jesus está falando. Eu estou dizendo que eu e o Pai somos um porque eu sou filho dele, não é porque eu sou um Deus. Entenda o contexto. Não saia desse contexto. Agora, de onde Jesus tirou isso? Porque ele diz que ele e o Pai são um? É muito simples. A Bíblia responde a Bíblia. Isso é só da Escritura. Quando você pega João 17, do versículo... Eu vou pegar do 18 até o 26, diz assim. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. A verdade só é a Bíblia. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Ou seja, nós. Jesus está orando agora por nós, o futuro. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só, olha, Jesus está explicando. Para que tenham comunhão. Quando Jesus fala que ele é um com o Pai, não está dizendo que ele é a mesma pessoa. Está dizendo que ele tem comunhão. Então quer dizer que se eu sou um com o Pai, eu sou um Deus também. Não é, irmão. Não é assim que funciona. Então, infelizmente, as pessoas não estão lendo a Bíblia e estão seguindo coisas inventadas de versículo isolado. E ele continua. E eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um como nós somos um. Está aqui a explicação. Entende? Então Jesus não é Deus. Jesus está conectado com Deus. Jesus ele é tão íntimo com Deus que eles são um só. Se eu estiver conectado aqui Jesus deixa bem claro que eles também sejam um em nós. Agora Jesus fala, porque eu só posso chegar a Deus através de Cristo. Aqui não está chamando o Cristo de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. João 14,6. Por isso que Jesus se inclui. Que eles sejam ligados em nós. Então, se eu estou ligado em Cristo e no Pai, eu não sou um Deus. Eu tenho comunhão. É isso que está dizendo. E ele continua no 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Aqui é unidade, um. E para o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, àqueles que me deste quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e eles conheceram que tu me enviastes a mim. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Você conseguiu entender agora, irmãos? Meus irmãos, que Deus os abençoe e que o conhecimento em Cristo, através do Espírito de Cristo, esteja na sua vida, lhe mostrando a verdade apenas da Bíblia. Um ósculo santo a todos. Até o nosso próximo encontro.